Estou feliz porque enquanto eu estava tomando banho, eu lembrei de algumas coisas que Deus já fez. Né? Ele já fez muita coisa já no nosso meio. Como, por exemplo, apesar de não estar aqui hoje, Elton, Eduardo, estando junto com Deus, começando uma caminhada com Jesus, se importando com os dias de culto, vindo aos cultos, tio Juta, Jimmy, Luana, são coisas que é resposta de oração. Engraçado é que sexta-feira a gente ora para Deus quebrantar corações e ora para Deus trazer pessoas para a nossa comunidade da sala. E no sábado a gente vê Deus quebrantar uma pessoa no meio do louvor. Glória a Deus. E aí a gente vê essas coisas acontecendo. A gente faz um jejum na terça-feira por tio Juta, ele vai fazer a biópsia na quarta, volta como se nada tivesse acontecido. E o médico sem entender o porquê. Nada. Então, estamos indo Deus bem. Deus. Vamos começar? Mãe, pode fazer a sua oração? Dedicar agora o tempo a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Senhor, Sim. em tua santa presença, meu Muito Deus. obrigado. Que o Senhor, meu Deus, perdoe os nossos pecados, pecado de cada um de nós que estamos aqui presentes, meu Deus, porque nós somos falhos, Pai. Quero que o Senhor, meu Deus, coloque teu Espírito Santo em cada um de nós para que nós possamos viver esses dias aqui, que esses dias aqui estão sendo muito cruel, meu Deus. Mas só a tua santa presença, o teu Santo Espírito é que pode nos sustentar até o dia do Senhor voltar, meu Deus. Quero, meu Pai, te pedir que use a boca do meu filho, que encha ele do teu Espírito Santo para falar conosco nesta noite, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço que o Senhor se faça presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. É aquela frase: diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Não diga para o seu Deus que você tem um grande problema. Essa música fala mais ou menos isso. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Por quê? Pois tudo passo naquele que me fortalece. Tudo passo em Jesus Cristo. Pois tudo passo naquele que me fortalece. Tudo passo em Jesus Cristo. Nenhum problema. Nenhum problema. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema. Nenhum problema. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior Que tudo que me acontece, Deus é grande, Supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. É verdade, meu Nem Pai. a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Porque Deus é Maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece.
nos acontece. Tudo que nos acontece, Deus é grande. Supremo Rei. De novo. Deus é maior que tudo que nos acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Glória a Deus. Deus é maior. Deixa os Amém. problemas vir. Jesus uma hora vai botar esses problemas para correr. A Nova Jerusalém está às portas. É muito bom. Bom, eu vou me prender ao livro de Juízes. Comecei a ler Juízes. Também? Essa foi juízo também? Não, Elza é Reis. Ah, Reis, Você é Samuel. Eu estou entre você e Elza. Eu é Samuel. Vamos para o livro de Juízes, o capítulo 2. A gente vai pegar do versículo 8 e vai ler até... Vamos ler até o 19, né? Ficar bonitinho. A gente vai ler Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 19. Se possível, salteando a leitura. Vamos nós dois, Elza. Minha mãe está com o bebê. Juízes 2, 8 ao 19. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo de Javé, morreu com a idade de 110 anos. 9. Sepultaram-no no limite de sua herança, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Mais tarde, quando toda aquela geração se reuniu com seus pais, surgiu outra geração que não conhecia Javé, nem as suas obras que ele fez em favor de Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Abandonaram Javé, o Deus de seus pais, que os havia feito sair da terra do Egito, e foram atrás de outros deuses. Foram os deuses dos povos vizinhos, e se prostraram diante deles, irritando a Javé. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então a ira de Javé se inflamou contra Israel e os entregou nas mãos dos opressores, que os saquearam. Ele os entregou nas mãos dos inimigos que habitavam nas redondezas e não puderam mais resistir aos inimigos. 15. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Javé fez suscitar juízes para livrá-los das mãos dos opressores. 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Isso. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Javé sempre suscitava juízes para eles, e Javé estava com os juízes, que os salvavam das mãos dos inimigos, enquanto eram juízes, pois Javé se comovia diante do sofrimento imposto a eles pelos opressores. 19 e último versículo. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Hoje eu vou precisar ficar em pé que eu vou girar muito. Não. Vamos prestar atenção no que aconteceu aqui no texto. Primeiro a gente precisa voltar ao deserto com Moisés e os mandamentos. Um dos mandamentos que Deus deu a Moisés era: quando você estiver indo para o campo com seu filho, ensine o mandamento. Quando você estiver pondo seu filho para dormir, ensine os mandamentos. Quando você estiver acordando com seu filho, ensine os mandamentos. Coloque os meus mandamentos na sua testa e na sua mão. Coloque os meus mandamentos nos umbrais das portas.
Por onde você for, ensine os meus mandamentos aos seus filhos, para que eles saibam que foi o seu Deus que tirou vocês da terra do Egito. Na Páscoa, Deus diz: olha, matem o cordeiro, façam a cerimônia da Páscoa, porque seus filhos vão perguntar que cerimônia é essa, e vocês vão dizer para os seus filhos: essa cerimônia foi a cerimônia que Javé, nosso Deus, nos deu quando Ele nos tirou do Egito. E vai contar a história do Egito aos seus filhos. Todos esses mandamentos Deus deu ao povo no deserto. Esse povo no deserto gerou filhos. E aí vem a geração de Josué. E essa geração de Josué entrou na terra prometida, e lá no paraíso, na terra prometida, na terra que mandava leite e mel, esse povo conquistou Canaã e geraram filhos. Só que o versículo de número 10 diz o seguinte: mais tarde, quando toda aquela geração se reuniu com seus pais, em outras palavras, morreu, surgiu outra geração que não conhecia Javé, nem as obras que ele fez em favor de Israel. Eu pergunto para vocês como, em nome de Deus, Deus abre o mar, a gente passa pelo meio do mar, Deus faz cair pão do céu, nós comemos o pão do céu, Deus manda Moisés bater com uma vara de madeira na rocha e dela sai água, e tantos outros milagres que ocorreram no deserto. Como em nome de Deus eu vejo tudo isso e não falo para Temari. Como em nome de Deus surgiu uma geração ignorante de Deus. Se aquela geração tinha visto tanto milagre, se aquela geração estava andando com Deus. Josué viu um anjo de Deus em plena batalha. Eles viram milagres, eles viram gigantes caindo. Eles entraram em Canaã, os cachos da uva, que tinha um cacho de uva lá em Canaã, que 2 homens tinham que carregar na madeira. Um cacho de uva, que hoje a gente pega com a nossa mão assim. Foi necessário 2 homens carregar. Diz a Bíblia que o gigante Og, que foi um dos caras que estava lá em Canaã, tinha 6 metros de altura. Você já imaginou um homem de 6 metros de altura? A altura dessa parede mais ou menos uns 3 metros e 10. É 2 vezes essa parede. Você já imaginou um homem desse tamanho? Daqui de baixo até lá em cima. É. Do tamanho dessa casa. Eles derrubaram esses homens. Agora, como não contaram para os seus filhos os feitos? Que geração irresponsável foi a geração de Josué? Que geração é essa que não teve coragem de obedecer a um dos mandamentos de Deus, que é: ensina o teu filho a minha lei. Ensina o teu filho a me conhecer. E o tema da mensagem de hoje é a responsabilidade dos crentes. Essa é a mensagem que todo pai e mãe deveria escutar. Essa é a mensagem que aquelas pessoas que não gostam de ler a Bíblia deveriam escutar. Porque hoje nós não vivemos diferente. Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards, John Wesley, John Wycliffe, John Hus e tantos outros homens de Deus que apareceram nessa terra, pregaram o Evangelho e depois a outra geração esquece do que esses homens fizeram e transforma o Brasil e o mundo no Evangelho Gospel. O que houve com a geração da época dos meus avós que pregavam o Evangelho verdadeiro? O que houve naquela geração que deixou hoje surgir o Evangelho da prosperidade? O que houve, Elza, com a geração de 60 anos atrás? O que eles não fizeram para que hoje a maioria, 90% dos evangélicos nunca ouviu o Evangelho?
90% dos evangélicos nunca ouviu o evangelho na sua vida. Não sabe dizer o que Cristo foi fazer na cruz. Agora, se você perguntar onde é que está escrito sobre o dízimo, eles sabem. Onde é que está escrito que você vai comer o melhor da terra, eles sabem dizer. Você será cabeça e não cauda, eles sabem dizer. Agora, o que aconteceu na cruz, eles não sabem, porque a geração anterior foi uma geração irresponsável. Quando eu era da Assembleia de Deus, eu ouvia muito os pastores e presbíteros e diáconos mais antigos, os crentes mais velhos da Assembleia de Deus, virar para a minha geração e dizer: vocês são frios. Porque na minha geração a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. Porque na minha geração a gente via milagres, a gente via batismo com o Espírito Santo, a gente via tanto, e era assim, e era assado, e eu ouvia eles dizerem isso. Até que um dia eu parei para essas pessoas, eles na roda, comigo, eu era líder de jovem na época, e eles disseram, porque na minha época os jovens não eram assim, os jovens eram assados assim, assim, assim. E eu disse: você morreu? Não, eu estou vivo, então ainda é sua época. Se em sua época era uma coisa e agora você está vivo e continua e está diferente, a culpa é sua. A culpa é sua. Sua geração não está fazendo um bom trabalho. A culpa não está na geração que está chegando. A culpa está na geração mais velha que não está ensinando a mais nova como deve se comportar. Que não está dando um exemplo. Se tinha tantas línguas estranhas no seu tempo e hoje não tem mais e você está vivo, significa dizer que você esfriou. Que você mudou. Não é quem está chegando que mudou. É você. E aí vem a questão, agora voltando para o texto. O que aconteceu com o povo? Elza, mãe, se a gente não se debruçar nas Escrituras, e não tirar nosso tempo com Deus, e não ensinar a Temari o que Deus fez na vida da gente, o que Ele ainda vai fazer, se a gente não ensinar ela o caminho, lá na frente a gente vai padecer, vendo Temari ser destroçada por Satanás. O que aconteceu com essa geração que não conhecia Deus? Foi adorar falsos deuses. Ora, se eu não tenho um pai e a mãe que me explique como que se chega ao Criador, como que o Criador anda, como ele é, como ele pensa, o que ele quer de nós, se eu não tenho quem faça, um outro Deus vai aparecer para mim. Uma outra família vai me apresentar o Espiritismo. Uma outra família vai me apresentar o Satanismo. Uma outra família vai me apresentar a bruxaria, a maçonaria, ou seja lá o que for. E aí de repente, filho de santo. E quando eu digo filho de santo, eu me refiro a filhos de crentes, porque nós somos santos. Filho da promessa, se tornando filho de chiqueiro. Se tornando mula na mão de Satanás dentro de um terreiro. Por quê? Porque o pai e a mãe não teve compromisso de ensinar a Escritura. Ensinou uma Escritura vagabundeada. Ensinou um evangelho fraco. Uma coisa que eu tenho visto muito nesses dias é, em plena escola dominical, ensinando para adolescentes assuntozinhos. Aí, aquele evangelho ralo, aquele evangelho que não mostra uma teologia profunda sobre Deus, porque diz, os adolescentes não vão entender o mistério da cruz. Uma criança não vai entender o mistério da cruz, então eu preciso ficar falando de animaizinho, da arquinha de Noé. Agora essas crianças estão aprendendo na escola sexualidade, estão aprendendo na escola tolerância religiosa, estão aprendendo na escola a como adorar outros deuses. Essas crianças chegam em outras religiões e elas são ensinadas de forma descortinada. Mas nós cristãos, não, ele não tem cabeça para entender. O adolescente consegue fazer um cálculo de equação de segundo grau e terceiro.
consegue resolver um cálculo científico na escola, mas ele não consegue estudar sobre Trindade. Ele não consegue estudar sobre redenção. E aí nós criamos uma geração fraca. Criamos uma geração fraca, debilitada. Uma geração de crentes sem Deus. Porque a gente fica com peninha. Sabe qual foi? Como na Idade Média houve uma explosão de gente sabendo ler? Por causa dos morávios, que é os cristãos que descendem de John Hus. Descendem não de forma física, mas de forma espiritual. John Hus pregou, o evangelho foi morto, queimado em praça pública pela Igreja Católica Romana, mas a fé que ele pregou continuou no mundo e ainda até hoje tem os morávios na terra. Os morávios começavam a ensinar seus filhos a ler, porque eles acreditavam que eles precisavam conhecer a Escritura. E os morávios conseguiam botar os filhos dele para ler com 3 anos de idade. Com 5 anos de idade, os filhos dos morávios já tinham partes da Bíblia decorada na cabeça. Jonathan Edwards, com 13 anos de idade, estava fazendo faculdade. Jonathan Edwards, com 13 anos de idade, estava fazendo um ensaio. O que é um ensaio? É ensaiar um livro, ensaiar uma teoria. Com 13 anos de idade, Jonathan Edwards era considerado um gênio. Agora era só ele que era assim? Não. Os cristãos daquela época começavam a ensinar a Escritura desde bebê. Desde novinho. Começou a falar, começa a aprender. E nossa geração tem feito o quê? Não ensinar a Escritura para os nossos filhos é risco gravíssimo de fazer com que lá na frente eles se arrebentem, batam com a cara no muro e voltem com a cara para dentro de casa cheio de sangue, se voltar para casa. Agora veja como Deus é misericordioso. O povo foi inútil. A geração foi uma geração maluca que não ensinou os filhos o caminho que devem andar. O que Deus fez? Bom, se eles não ensinam, então eu vou ensinar. Levanta juízes. Só que o juiz não era pai de ninguém. O que isso tem a ver? Que ele não era o pai daquela população. Tem a ver que quando eu recebo o ensinamento de meu pai e de minha mãe, é mais forte do que qualquer outro ensinamento de terceiros. Morre o juiz, acabou a fé. Você já reparou que tem igrejas que enquanto tem um pastor bom, de Deus, todo mundo está de pé. Aquele pastor morre, acabou a igreja. Basta tirar. Você nem morreu. Tirou. Tirou do lugar, já foi. Agora, por que isso acontece? Precisamos de uma geração de cristãos fortes na fé. Precisamos de uma geração de cristãos que não tenha medo de ensinar o Evangelho aos filhos.